Após intervalo regimental, dando seguimento à 126ª sessão ordinária desta Casa Legislativa, passaremos a deliberar sobre as matérias constantes da ordem do dia, iniciando-se com o projeto de lei do Poder Executivo que leva o número 45/2012, entra em primeira votação, que denomina a via pública Servidão Rosa Caetano Jesus, e da outras providências. Comissão de Justiça e Redação, parecer técnico, se abstendo de votar o presidente Wilson Norberto Alves, que o faz neste momento, tornando unanimidade do parecer de Justiça. Da Comissão de Obras e Serviços, foram favoráveis o pastor Nacete Tomás de Souza, Wilson Norberto Alves, se abstendo de votar o vereador Manuel José de Andrade, membro. Servidão Caetana Jesus, a Lei 45/2012. Desta forma, eu solicito Boa Vista. É Boa Vista, vereador. Transversal da rua Vidal Mendes, mais ou menos 500 metros depois do GM Célia Lisboa dos Santos, à esquerda, subindo o morro, no bairro Boa Vista deste município. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. No Poder Executivo, o veto ao projeto de lei número 47 de 2012 do Legislativo, que acrescenta o inciso 11º ao artigo 15 do Decreto número 06711, de 27 de outubro de 2011, e da outras providências. Tal veto, ele entra em votação única. Tem o parecer técnico da Comissão de Justiça e Redação favorável, por intermédio dos membros Wilson Norberto Alves, presidente, Ademir Correia, secretário, se abstendo de votar o pastor Nacete Tomás de Souza. Este veto compete, o projeto é do vereador, acho que é do vereador Vilmar Astrogildo Tuta de Souza. Não tem. Tem dentro das comissões, tem. Não tem parecer da Procuradoria. Senhor, que tem, pode ser que tenha, mas não está presente, o projeto fica para entrar a posteriori. Então fica suspenso até amanhã, que nós temos sessão. É numa sessão só, o veto. Projeto de lei do Poder Legislativo do vereador Wilson Norberto Alves, número 46/2012, entra em primeira votação, altera o parágrafo 6º do artigo 1º, item 8 da Lei 3181, de 12 de 2011 e da outras providências. Comissão de Justiça e Redação, parecer técnico totalmente favorável. Esse projeto de lei, ele altera o parágrafo 6º, conforme dito. Ficam denominados 120 ruas do município de Biguaçu, conforme especificado abaixo. 6º, bairro Bom Viver. 8º, rua Ângelo Petit, inclusive, inicia na rua Adelino Machado e termina na rua Fernando José Zima. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário. Eu gostaria que o autor do projeto fizesse alguma explanação sobre essa lei. Por favor, vereador Wilson. Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, o que está alterando é um erro de redação. É quando o nome correto é José Ângelo Petit, ela estava de Ângelo.
Então só foi tirado o De Ângelo e colocado José Ângelo, que é o nome correto, de acordo com a certidão de óbito do homenageado José Ângelo Petit, pai do nosso querido Sandro. Esse artigo onde ficam denominadas 120 ruas do município de Biguaçu, conforme especificados abaixo, o que ele significa? É que eram várias ruas, senhor presidente, que não tinham registro, e foi feito um projeto só, onde é que englobava, como também falado pelo vereador Braz, 120 não tinha denominação, o registro das devidas ruas. Então eles fizeram um projeto só, únicos com 120 ruas. Como nós fizemos um também de 70 e poucas ruas agora... Está perfeito, só porque fica denominado 120 ruas, conforme especificado abaixo. O projeto está em discussão. Vereador Pastor Naceto Tomás de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, para que sirva de esclarecimento, essas ruas já têm os seus nomes. Ela já existe, só que ela não tinha lei que originalizou o nome dessas ruas. Então, o que é que foi feito? Globalizar todos os nomes das ruas que não tinha a lei, e agora nós estamos com a lei, cada rua dessa aí ficou com essa mesma lei. Obrigado. Continue em discussão. Vereador João Domingos Zimmermann. É claro que eu estou chegando agora, não tenho conhecimento da relação das ruas. Fica difícil dar o meu voto. Mas eu me defrontei com uma situação dessa na rua Jean Francisco de Espíndola, lotamento universitário, ao qual Vossa Excelência teve conhecimento, ao qual os moradores estiveram aqui, porque ao confeccionar os mapas que foram feitos no município, foi trocada a rua Jean com a outra rua da esquerda, eles trocaram, e a Jean Espíndola é a do meio. Então, nessa situação, eu não sei se vem a corrigir essa rua passando a ser realmente a do meio, que é um projeto de lei meu, foi eu que nomeei, que é o filho do subtenente Espíndola, um garoto que faleceu com 14 anos, e seria a do meio, e ali mora o irmão dele. E quando houve a mudança no mapa, o correio lá não quis entregar mais nada, entendeu? Complicou. Eu tive que voltar aqui na casa, né, mesmo como suplente. O senhor presidente diz, não, a hora que retornar à casa que estava em recesso, nós vamos reapresentar esse projeto de lei e fazer a correção devida. Eu gostaria de saber se essa rua está sendo corrigida nessas 120 ruas. Porque senão nós estamos corrigindo algumas ruas e está permanecendo aquelas que vai ficar... Então, como eu tenho esse projeto de lei de minha autoria e o mapa diz que é a segunda rua descendo ao Mero do Miranda Gomes, sentido Fundos, Bom Viver Fundos, eu gostaria que eu não esteja votando aqui contra um projeto de lei meu que foi de mim, né? Eu gostaria de, pelo menos, soubesse as ruas que estão sendo nomeadas, para mim não votar no erro do meu próprio projeto. Vereador Pastor Naceto. Até nessa situação, eu pediria vista até amanhã, para mim ter conhecimento da relação, e prontamente vou votar a favor após a minha leitura das 120 ruas. De vista. Antes do vereador utilizar a palavra, eu submeto o pedido de vistas ao plenário. Presidente, eu gostaria de você, talvez o esclarecimento do presidente da comissão já vai superar a dúvida do vereador. Eu acho que Vossa Excelência deveria conceder a palavra ao presidente da comissão, que vai com certeza esclarecer a situação, e o vereador Nino já vai ficar plenamente atendido. Vamos esperar que sim. Vereador Pastor Naceto Tomás de Souza. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, munícipe aqui presente, Rádio Biguaçu FM e os internautas. Para que Vossa Excelência pudesse familiarizar um pouco, nós tivemos um trabalho árduo, junto com o planejamento, de legitimar aquilo que não era legítimo. Eram ruas que era denominada, antigamente era denominada e não tinha uma lei específica. Então, por essas questões, elas foram dirimidas
na época, nós criamos uma lei. Não tem nada a ver com essas questões. Duplicidade do nome das ruas também foi eximido. O planejamento, achamos uma forma e resolvemos uma vez por toda, porque nós tínhamos um problema seríssimo. Duplas ruas, às vezes tinha rua que tinha até 3 nomes. Então nós fomos chamando, chegando à conclusão, chamando a sociedade, as pessoas, e denominamos todas com essa lei. Então essas leis era para aquelas ruas que foi denominada e não existia lei. Somente isso. Obrigado. Eu gostaria de saber se as explicações dadas pelo vereador Nassete satisfizeram o vereador João Domingos Zimmermann. Exatamente, se for só nessa aí, voto favorável. Mas mesmo assim, tendo visto que eu vou ficar 30 dias aqui, eu gostaria de receber as 120 ruas que foram até para não vir de encontro com os moradores. Muito obrigado, fiquei satisfeito com a resposta. Fica o meu pedido da solicitação das ruas, das 120 ruas que tiveram aqui as suas regularizações. Obrigado. Senhor presidente, eu só queria deixar esclarecido, eu acho que nós estamos fazendo a interpretação até do regimento interno um pouco diferenciado. O vereador Nino acabou, inclusive a gente está fazendo mudança no próximo regimento. Mas, de que o seguinte, o nosso regimento interno, lá diz o seguinte, quando o autor de um requerimento ou uma preposição, ele não está na sessão, ele será retirado de pauta. Agora, um projeto, não. E nós estamos levando muitas vezes ao erro. Apesar que nem o vereador Nino, o vereador Nino, exemplo, ele pode pedir, por exemplo, que seja retificada essa rua, que realmente se corrija, né? Mesmo ele não estando aqui por qualquer outro vereador, se o projeto é dele, ele não precisa apresentar o projeto. Mas as preposições e requerimentos, sim. E muitas vezes nós estamos pecando, errando, deixando e cometendo até um equívoco, e muitos vereadores ficam preocupados, como o vereador Acleci, da preocupação de fazer a denominação dele da rua. E nós estamos cometendo esse equívoco, porque lá no regime interno, ele é bem claro, para preposições e requerimento, para que realmente o vereador esteja. Muitas vezes, o que acontece? O vereador está na sessão, ele sai para atender a secretaria, ou para atender qualquer outra coisa, é realmente como uma penalidade para ele ficar na sessão. Então isso, quando é de projeto, ele pode sim ser votado sem a presença do autor ou do vereador que não está presente. Obrigado, senhor presidente. Vereador Nino. Eu só gostaria de dizer que eu era vereador da época, eu era vereador, entendeu? Foi um projeto que foi aprovado e na confecção dos mapas eles trocaram o nome das ruas. Então, eu era vereador. Eu não é proposição e eu não vim aqui só 30 dias para fazer. Obrigado. É só justiça. Boa votação, presidente. Não precisa, a Obras não precisa participar, ter o atestado? Parecer técnico? Projeto em questão, falta um parecer técnico da Comissão de Obras e Serviços, que é interessada na nominação das ruas. Retirado para posterior apreciação. Do Poder Legislativo, o projeto de lei que leva o número 62/2012, de autoria do vereador José Braz da Silveira, que denomina via pública a rua Antônio Cândido Garcia Filho, e dá outras providências. Esse projeto entra em primeira votação, tem o parecer técnico da Comissão de Justiça e Redação totalmente favorável, Comissão de Obras e Serviço também totalmente favorável. Então ele denomina a rua pública Antônio Cândido Garcia Filho e dá outras providências. Esta rua fica no lado esquerdo da rua Argentina Silva, no lado da residência do senhor Garcia, sentido Biguaçu, Três Riacho. Está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão.
Aprovado em primeira votação. O projeto número 62/2012. Projeto de lei que leva o número 36/2012, também de autoria do vereador José Braz da Silveira, que denomina Via Pública Rua Manuel Floriano Pereira e dá outras providências. Justiça e redação. Favorável, com abstenção do vereador Pastor Nassete Tomás de Souza. Comissão de Obras de Justiça e Redação, totalmente favorável. De acordo, eu acho que o vereador deve ter esquecido de assinar, porque ele aprovou o parecer técnico da Comissão de Justiça e Redação. Correto, pastor? A Comissão de Justiça e Redação aprovou por unanimidade e o parecer. De modo, o seu parecer é favorável, pastor? Então o parecer técnico também favorável. Ela inicia-se na primeira direita da ponte sobre Cachoeira, sentido oeste. Extensão de 420 metros, no bairro Morro da Boa Vista, no município de Biguaçu. Está em discussão. Vereador José Braz da Silveira. Só quero parabenizar a comunidade dessa rua, aqui representada por alguns moradores, e também agradecer às comissões. Ontem eu pedi que esse projeto fosse apreciado. Foi prontamente atendido o meu pedido, as duas comissões, composta por 3 vereadores uma, mais 3 vereadores na outra, de maneira que estou muito agradecido e parabenizo lá a comunidade do bairro Boa Vista, que vai ter a sua rua agora denominada, legalizada, e fica realmente as pessoas se sentindo muito mais à vontade para ter todos os equipamentos públicos, todas as ligações de energia e água. Isso é muito importante e nós devíamos isso para aquela comunidade, porque os moradores dessa rua já moram ali, o seu César, eu sei que pelo menos uns 30, 40 anos. Né? Então, eu agradeço, né, a todos os vereadores, tenho certeza que será aprovado. E aproveito, para não precisar discutir novamente, para agradecer também pela aprovação da rua do seu falecido Nem Garcia, como nós conhecia, Antônio do Cândido Garcia Filho, que foi já aprovado hoje, assim como será votada em seguida a rua com o nome de Egídio Adelino Richards, que é o pai do Zebrinha, foi o seu Egídio da Casan, e mais uma denominação de rua. Então eu agradeço a todos e aproveito para discutir os 3 projetos de minha autoria que estão sendo votados hoje. Um abraço a todos e muito obrigado. Continue em discussão. Não tendo quem queira discuti-lo, nós os colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação. Projeto de lei do Poder Legislativo que leva o número 64 de 2012, de autoria do vereador Aclici João de Campos, que denomina Via Pública Rua Valdemar José Mendes e dá outras providências. Pareceres técnicos, Comissão de Justiça e Redação, totalmente favorável. Obras e serviços também está totalmente favorável. Essa via pública tem início na Estrada Geral de São Mateus, com término na Estrada Geral de São Marcos, e tem todos os pareceres técnicos aprovados. Ele está em discussão. Vereador Pastor Nassete Tomás de Souza. Senhor presidente, eu quero, em homenagem ao Ialo, o nosso veterano aqui, vereador, amigo, que nesse período aqui substituindo o vereador, que não pôde estar aqui por um motivo que altamente justifica, mas nós queremos prestar homenagem a Vossa Excelência de colocar em votação, e com certeza os 9 vereadores vão aprovar, pelo carinho que a gente tem com Vossa Excelência também. Obrigado. Continua em discussão. Vereador Aclici João de Campos.
Senhor presidente, senhor secretário, ministro aqui presente, senhor vereador, Rádio Biguaçu FM, eu queria agradecer a comissão, o grande vereador, o senhor Nassete, o Pirso, nosso primeiro secretário, e dizer para vocês que aquela rua é uma rua muito antiga, mais de aquela rua desde que Biguaçu existe, aquela rua já existe dali, passa ônibus. Quem não conhece a rua, o munícipe aqui presente que não conhece a rua, é a rua que vai de São Marco a São Mateus. Passa, como nós falamos, para a Andrada, para São Marco, para o Aníbal, nós falava assim, né? Então quero agradecer e dizer, fico satisfeito, né? E a comunidade lá, aqui a Ani, tem o Rildo, vereador Tuta, o Rildo, a esposa dele, essa rua é o nome do pai dela, daqui, tem uma turma que mora aqui em Biguaçu. E eu unido lá nessa rua um dia, na casa dele, onde ele morava, e me pediram, vereador Braz, para fazer esse projeto, botar o nome da rua. Então, estou agradecendo, e agora só falta no Morro da Boa Vista, né? E aqui, toda a rua, botar a placa, né? A placa para ir o correio, para ir a pessoa que procurar essa rua, vamos dizer se mora o João, o Antônio ou o Pedro, já sabe o nome da rua, com tal rua. Então, obrigado. Continue em discussão. Não havendo mais quem queira discuti-lo, nós colocamos em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação. Projeto de lei que leva o número 65/2012 entra também em primeira votação, de autoria do vereador José Braz da Silveira, que denomina via pública Avenida Egídio Avelino Richards e dá outras providências. Pareceres técnicos totalmente favorável das comissões Obra, Justiça e Redação. Fica denominada Avenida Egídio Avelino Richards, a via pública que tem início à direita da SC 408, ao lado do Hospital Sentido Biguaçu Antônio Carlos, no loteamento Deltaville, na Avenida B, que corresponde ao mesmo loteamento com coordenadas sul e com coordenadas oeste. Termina na primeira curva da referida Avenida B. Está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós colocamos em votação. Vereador João Domingos Zimmermann. Queria perguntar ao autor se essa rua ela já faz parte do loteamento da Vila. Com a autoria, com a palavra, o autor. Essa rua, passou a consulta pelo setor de planejamento, veio todas as informações pertinentes, está totalmente adequada e ela integra, sim, do lado esquerdo o loteamento do Deltaville e do lado direito, quem está na SC 408, aliás, do lado esquerdo, é o acesso ao hospital. Essa é a avenida. E o seu Egídio, ele no pasto, que é o pasto seguinte, com apenas uma propriedade no meio, foi o local exato onde ele nasceu, na família da família dele ali. Então, por isso, a solicitação da comunidade, o abaixo-assinado também, embora ainda não tenha moradores na rua, mas por todas as adjacências ali, o pessoal assinou, porque o seu Egídio, ele tinha um histórico de uma pessoa comprometida com a comunidade, de atendimento, tanto nas questões sociais, como nas questões profissionais. Ele trabalhou na Casan até se aposentar, então, por isso, essa denominação. Continue a discussão. Senhor presidente, é norma dessa casa, ao colocar o nome de uma rua, tem um histórico da pessoa solicitada, um abaixo-assinado dos moradores daquela região, e um caso que eu estou levantando aqui agora é que em 2006, 2007, o Tribunal de Contas, junto com a Justiça, todo aquele loteamento, vários vereadores desta casa, e eu sou um deles, e outros vereadores aqui, nós estamos respondendo junto à Justiça, através desse processo que houve uma ampliação do perímetro urbano. E esse perímetro urbano, eu acho que até o Pialo tá, tem 13 vereadores, os 13 que estavam na casa estão respondendo. Tanto é que para fazer a aprovação do loteamento, até a empresa, a Deltaville, o município de Biguaçu,
faz parte do processo, do processo, que hora essa está sendo defendido pelos advogados e não teve o deferimento e o indeferimento. Primeiro, meus advogados ainda não me comunicaram, entendeu? Eu acho assim que nós temos que, na hora que for votar, ver se isso aí para nós não cometer o erro de estar aprovando o nome de rua e loteamento que ainda estão sob processo. Nós não estamos, os vereadores, só licença, nós que votamos naquela época pelo zoneamento do Deltaville, a expansão do Deltaville, nós fomos taxados, como nós fomos subordinados, esse é o processo que está lá, que nós fomos subordinados pela empresa para poder sair do Deltaville. Então, ora hoje, eu posso amanhã trazer a cópia no espelho do processo, ao qual meus advogados estão defendendo, e outros vereadores, como ainda não foi definido o direito de construir foi dado pelo juiz, certo? Mas de nomeação, a família querida, eu conheço, tal, nada contra, mas é para nós aqui, 10 vereadores, e agora eu nesse mês, não podemos estar respondendo por botar nome de rua para uma coisa que não foi resolvida através da justiça ainda. Eu gostaria só de levantar esse caso. De qualquer forma, eu gostaria que antes do vosso esclarecimento, vereador, que poderia ser feito a posteriori, até numa outra sessão, que eu sou obrigado a retirá-lo, porquanto não consta biografia no projeto. Vossa Excelência gostaria de... Não consta a existência de biografia no projeto. Não, pode ser que tenha, mas não consta. Fica retirado, fica programado para amanhã. Solicito à Secretaria que eu coloque número 65/2012, eu já mesmo vou colocar aqui para que... 65/2012. Se me permite, presidente, com relação à questão colocada pelo vereador Nino, na verdade o que foi questionado foi o ato da época da Câmara Municipal. Isso sim continua em processo ainda e com certeza vai ser esclarecido, não vejo, e como a justiça é lenta, tudo bem. Mas depois disso, a própria casa, não sei se no ano passado, acho que foi no ano passado, aprovou o parcelamento de solos horizontais, que foi uma outra lei que deu total legalidade, o loteamento está completamente... a reforma do plano diretor foi totalmente legalizado, já tem edificações sendo feitas, o loteamento está totalmente legal hoje, não tem nenhum problema. Com a anexação da biografia, o projeto fica totalmente regularizado. No Poder Executivo nós temos o projeto de lei complementar que leva o número 006 de 2012, ele disciplina as nomeações para cargos em comissões e funções qualificadas no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo e de outras providências. Esse projeto tem... O projeto de lei número 004 de 2012, parecer técnico, de iniciativa do Poder Executivo, pretende disciplinar as nomeações para cargos em comissões e funções gratificadas no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo. A proposição, chamada de Projeto de Lei Ficha Limpa, busca melhorar o perfil dos ocupantes de cargo em comissão e detentores de função gratificada, impedindo a nomeação daqueles cidadãos que possuam os antecedentes previstos no artigo 2º do projeto. O assunto também é regulamentado, disciplinado através do projeto de lei em nível estadual e teve sua constitucionalidade reconhecida recentemente pelo Supremo Tribunal Federal. Não passou por essa casa um projeto do vereador José Braz da Silveira que tratava mais ou menos do mesmo assunto, que hoje é uma lei federal já definida. Mas sendo matéria regulamentada através de projeto de lei, com uma obrigatória aprovação do Poder Legislativo, a competência se apresenta como legal, pois o meio utilizado, o projeto de lei, assim o permite. Mantendo o parecer supra para o projeto de lei complementar 0012, com razão a correção feita pelo Executivo no plano que se refere à natureza da proposição. Projeto de lei. Ele tem parecer técnico da Comissão de Justiça e Redação favorável por intermédio de seus membros, Wilson Norberto Alves, Nacete Tomás de Souza, e não tendo assinatura ou aquiescência. Aqui consta a vereadora Salete Orlandina Cardoso, mas que nesse caso seria pelo seu substituto, o vereador Ademir Correia. Encontra-se em discussão. Senhor presidente,
Projeto executivo, iniciativa do Poder Executivo, né? Esse projeto é no âmbito do Poder Executivo ou do Poder Executivo e Legislativo de nomeações? O poder é do Poder Executivo E Legislativo, né? Ok. Continua em discussão. O microfone, por favor, vereador. Desculpa. Se o projeto é de origem do Executivo, não tem nada a ver com o Poder Legislativo, de nomeação. Aí o Poder Legislativo também tem que fazer um. Né, porque o prefeito vai nomear lá os ficha-limpas na parte do Executivo e o Legislativo também vai nomear de acordo com o projeto de lei do Legislativo. Vereador José Braga Silveira. Vereador Ademir, o que o nosso procurador analisou e conclui é exatamente o contrário da colocação feita por Vossa Excelência, que trata-se de uma iniciativa do projeto de lei e a Câmara está aprovando a lei. Então, virou lei, serve para os dois, serve para o Poder Legislativo, serve para o Poder Executivo, serve para todas as nomeações no âmbito do município, que se refere a cargos públicos. Então, eu não acho que, por ter sido iniciativa do Executivo, passa a ser uma lei do município que atinge a todos. É exatamente assim que o nosso procurador Gabriel analisou e concluiu. Eu também impacto desse ponto de vista. Vereador Ademir. Eu posso até concordar, porque eu concordo com essa iniciativa. Mas também está errado de forma que foi, me permitam todos os vereadores. Isso aí deveria ser um pedido do Executivo para que o Legislativo, nós somos legislador. Então o projeto sairia do processo legislativo, aonde com já a aprovação da Câmara e sancionado pelo prefeito. Mas eu concordo, porque já existe na lei federal, estadual, e porque nós vamos discordar. Sim, senhor. Hoje, por exemplo, já está em âmbito de lei federal e estadual, e porque nós, municipal, não vamos fazer a mesma coisa, que tem que varrer mesmo dos órgãos públicos, qualquer tipo de gente que tenha qualquer tipo de irregularidade no serviço público. Vereador Douglas Borges. Só apenas para esclarecimento, vereador Ademir, na verdade esse projeto foi proposto por mim em 2011, enquanto estive nessa casa, e foi da autoria do Poder Legislativo. Entretanto, o nosso procurador deu um parecer na oportunidade remetendo, né, ao Poder Executivo através de indicação, para que o Poder Executivo fizesse então um projeto de lei que a gente está apreciando, para que fosse aprovado por essa casa e posteriormente fosse sancionado pelo prefeito Castelo. E a gente acompanhou com maior carinho, maior cuidado, a tramitação dentro do Poder Executivo para chegar nessa etapa importante, e digo mais, um marco na história do município de Biguaçu, haja vista que o governo do Estado, por uma lei de autoria do então deputado César Júnior, já aprovou também a lei de ficha limpa para âmbito dos cargos do Executivo e Legislativo do Estado de Santa Catarina, e Biguaçu ganha uma conquista muito grande com a aprovação também, e eu tenho certeza que todos os vereadores serão a favor. Eu, de qualquer forma, não querendo desmerecer nenhum dos que fizeram indicação ao projeto, é necessário afirmar aqui que o país, o governo federal, o governo estadual, já tem essas leis que são soberanas, são maiores do que a nossa. De modo que... Não, vereador? Presidente, na verdade a lei difere um pouquinho. A lei no âmbito federal, ela diz respeito a impedimentos para cargos eletivos. Então, o cidadão não pode ocupar os cargos, não pode se candidatar a cargos públicos, e não quanto às nomeações. Por isso, a necessidade de fazer uma extensão da lei, e é isso que a gente propõe, uma extensão à lei para que se aplique também aos poderes executivos e legislativos, aos cargos nomeados em função, com cargos nomeados, cargos comissionados e também gratificação de funções. Continua em discussão. Vereador... Senhor presidente, a ordem dos fatores não altera o produto. Eu acho que podemos passar a régua. Não havendo mais quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação. Não havendo mais
matérias a serem analisadas na ordem do dia, nós passaremos ao horário das explicações pessoais. Não há vereador Wilson Norberto Alves. Senhor presidente, senhores vereadores, município da nossa presença até esse momento, eu não queria pedir às comissões de redação e justiça, onde é que faz parte o vereador Dami, o pastor, nosso querido pastor Nassete, e também convidar que a gente prossiga os pareceres, pastor Nassete, do que está em andamento, que a gente não terminou, para ver se a gente, amanhã à tarde, a gente termina os pareceres, que tem projeto ainda de 2011, que tem nas nossas comissões ainda, que nós precisamos realmente da continuidade. Assim, eu agradeço também, se puder, às 17 horas, nós novamente se reunirmos. Eu gostaria, inclusive, antecipadamente, de agradecer. Vereador Ademir Correia. Alô. Senhor presidente, senhores vereadores, em resposta ao vereador Wilson, que nos convocou, eu quero dizer que eu sou relator da Comissão de Justiça e Redação. Esse projeto, tão logo cheguem à minha mão, eu farei o relatório, né, para que, juntamente com o pastor Nassete, para que ele seja conduzido ao presidente da nossa comissão. E quero aqui parabenizar de forma como as comissões estão fazendo a aprovação dos projetos de rua. Muitos munícipes e muitas pessoas dizem que o vereador foi lá simplesmente para nomear rua. Não é assim nomear rua. É porque tem vários e vários problemas que já desencadeou, por exemplo, as operações até da polícia aqui em Biguaçu, e então nós temos que tomar todo cuidado. Não é assim um projeto chegar aqui e simplesmente ele... Então, quero parabenizar, né? Eu estou entrando, agora já é o primeiro mês, né? E parabenizar da forma que está sendo feita essas aprovações. Muito obrigado, estarei amanhã aqui, com certeza. Vereador pastor Manuel José de Andrade. Senhor presidente, eu gostaria também que desse uma olhadinha no parecer da Comissão de Justiça e Educação. Eu tenho um projeto na casa, 22 de 2010. Será que vai terminar o ano? 2 anos na casa, 22 de 2010. É sobre aquele colégio lá do Bom Viver. Esse colégio eu gostaria que fosse citado o nome da minha irmã, não é porque ser minha irmã, mas minha irmã foi professor do município, cria do município, nasceu no município, morreu aqui no município, e gostaria que eu fique criticando que nós temos um projeto que tem 5 meses na casa, que está engavetado, mas não fique lembrando também que nós temos de 2010 na casa engavetado também, 2010. Então eu não sei se isso aí é política, ou não sei o que se trata. Muito obrigado, senhor presidente. Nós passaremos agora as matérias que serão deliberadas na próxima sessão do dia 9, do dia 5/9, portanto, amanhã, comunicamos aos senhores que nós teremos sessão, conforme aprovado pelo plenário, que são os projetos de lei complementar 002/2012, em segunda votação, projeto de lei 45/2012, do Executivo, segunda votação, veto ao projeto de lei número 18/2012, projetos de lei número 36, 46, 62, 64 e 65 de 2012, todos em segunda votação, com exceção do 65/2012, que foi retirado de pauta para que fosse anexado a biografia do homenageado. Desta forma, queremos agradecer aos senhores vereadores, internautas, ouvintes da Biguaçu FM e munícipes que nos deram a honra das suas presenças, desejando a todos uma boa noite.